Todos acharam? Amém? Gênesis capítulo 4, verso 8 diz assim: Disse Caim a seu irmão Abel: Vamos ao campo. E estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu guarda do meu irmão? Disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Amém? Tome teu assento, fique à vontade. Nós queremos, em rápidas palavras aqui, estar passando aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Nós vivemos num mundo em que não é habitual todos pensarem como nós. Nem todos pensam o que nós pensamos. Aquilo que para muitos aqui é correto, para outros é algo incorreto, é algo a não se seguir. Me lembrava ainda, ansioso com essa palavra que estava no meu coração, me lembrava das palavras do pastor Miqueias ontem, antes de ministrar a Santa Ceia. Isso caiu no meu coração como uma confirmação de Deus, onde em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo está reunido, e ele vai falar aos crentes que estão reunidos naquela ocasião, dizendo, eu vejo que vocês se reúnem, e eu vejo que há dissensões entre vocês. Eu vejo que muitas vezes vocês se reúnem, em vez de se reunirem para melhor, parece que vocês se reúnem para pior. E isso é algo que nos deixa muito explícito, que em todos os lugares onde nós estamos, existem pessoas que pensam e agem diferente de nós. Há pessoas que muitas vezes, quando nós vamos evangelizar ou levar alguma palavra, a primeira coisa que o incrédulo faz é, por muitas vezes, apontar o erro da igreja. Como se o fato de estarmos aqui fosse também o fato de estarmos entre pessoas perfeitas ou 100% santas, pessoas que nunca erram. É verdade que existe erro em todos os lugares, nas empresas, até mesmo na igreja. Existem erros e situações complicadas até mesmo nas famílias. Existem lugares onde as coisas são diferentes do que você está acostumado. A Bíblia está nos revelando algo como isso que eu estou falando. Aqui está a representação de alguém que é completamente o oposto de outro alguém, Caim e Abel. E nós podemos trazer uma semelhança desses dois homens, porque no capítulo 4 e no versículo 2, a qual nós estamos abertos aqui nesta noite a palavra, diz que Abel era um homem que era pastor de ovelhas, enquanto Caim era um homem lavrador da terra. Isso nos dá uma diferença, nos dá a visão de pessoas que pensavam de uma maneira diferente. E se nós trouxermos para o nosso tempo e aplicarmos essa palavra, nós temos o entendimento, até mesmo dentro da casa do Senhor, que nós temos a visão da diferença. Existem pessoas que são como Abel, trabalham com pastorado, trabalham cuidando das coisas do Senhor. Agora, quando nós pegamos a visão de Caim, nós estamos vendo alguém que trabalha com as coisas da terra. É basicamente a visão do crente carnal e do crente espiritual. A pessoa que é carnal, que anda segundo as coisas desse mundo, e nós temos a visão da pessoa que anda segundo as coisas de Deus. Porque quando nós estamos falando de pessoa que trabalha com as coisas da terra, assemelhando com Caim, nós estamos trabalhando com pessoas que trabalham pelas coisas que perecem, enquanto nós precisamos que dentro da casa do Senhor, nós sejamos cada vez mais pessoas que trabalham com as coisas que não morrem na mão do Senhor. Nós precisamos cada vez mais de pessoas que são como Abel, que trazem uma oferta consagrada ao Senhor. Pessoas que trazem uma oferta que não perece. O versículo 13, o versículo de número 4 vai dizer isso. Abel está trazendo a sua oferta. Ele vai tirar do meio das suas ovelhas a primogênita. Ele vai escolher a melhor. Junto com a ovelha ele está trazendo a gordura e tudo que há de melhor para oferecer ao Senhor. Enquanto Caim está trazendo o produto da terra. O que nós estamos vendo perante esta palavra é a diferença do crente que traz uma oferta que perece e uma oferta que tem vitalidade na presença de Deus. Porque enquanto Caim está dizendo que a oferta dele é produto da terra, que tem validade muito curta, enquanto isso Abel está vindo com a sua oferta, e a sua oferta é banhada em sangue, e a palavra do Senhor diz que dentro do sangue há vida sobre todos nós. Então, o que Abel está trazendo é a diferença de Caim, porque Caim tem uma oferta que tem um prazo muito curto de validade, mas Abel está aqui nessa noite, ele tem uma oferta que não perece na presença de Deus. A oferta dele permanece e traz vida para a igreja. Parece com as nossas vidas.
Se nós aplicarmos essa palavra, ela se assemelha muito bem à nossa vida. Porque o crente que diz ser crente, ele costumeiramente vem à casa do Senhor e entrega a sua vida. Só que nós temos que entender que tipo de crente nós somos, Abel ou Caim. Nós estamos trazendo uma oferta que perece ou uma oferta que permanece viva na presença do Senhor. Porque há pessoas que dizem que trouxeram e trazem umas ofertas que são de vitalidade na presença de Deus. Há pessoas que quando dizem que entregaram a vida ao Senhor. Mas entregar a vida ao Senhor requer que muitas vezes entregamos os nossos hábitos a Deus também. Não é uma oferta que permanece, uma oferta que nós dissemos, eu entreguei a minha vida ao Senhor. Eu me entreguei como sacrifício a Ele. Agora, se os meus hábitos não mudaram, a minha oferta perece. Não adianta eu vir para a casa do Senhor dizendo que eu entreguei a minha família, a minha casa. Eu entreguei toda a minha família ao Senhor. E aí no domingo, às 4 horas da tarde, ele liga a TV, coloca no futebol e se prepara para ficar 6. Se o time perde, não vem para o culto. Que oferta é essa que nós entregamos a Deus? Que as circunstâncias mudam aquilo que nós entregamos na presença dEle. Que oferta é essa que nós entregamos ao Senhor? Se nós fizemos propósito com Ele, se nós nos consagramos a Ele, isso muitas vezes nós fizemos na dificuldade. E na dificuldade nós oramos, nós clamamos, nós jejuamos, e muitas vezes a dificuldade ela chega no desemprego, e nós falamos ao Senhor, Pai, se Tu abrires uma porta para mim, nós melhoramos até mesmo a nossa oração, eu serei dizimista, eu serei contribuinte da Tua casa, e nós dissemos, eu entrego as minhas finanças ao Senhor, mas quando as portas se abrem, nem o tesoureiro e muito menos o Senhor viu a nossa oferta. A nossa oferta nessa noite, aquilo que nós viemos entregar ao Senhor, é uma oferta que permanece ou é uma oferta que morre logo a um curto tempo na presença de Deus? Nós temos que ter atenção, porque muitas vezes nós dissemos, eu vou ser fiel. O Senhor abre a porta, mas muitas vezes abre a porta e dentro do nosso trabalho nós nos entregamos às coisas desse mundo. É um culto de missão e eu preciso te dizer, a oferta que você entregou ao Senhor, de aonde você ser colocado, você ser um missionário na presença de Deus, o Senhor está requerendo essa oferta aqui nessa noite. Lembra da oferta que você fez na minha presença, lembra da oferta que você fez a mim, dizendo que seria fiel, dizendo que seria irrepreensível, dizendo que entregaria aquilo que eu te entreguei. O Senhor está na casa nessa noite, Ele está requerendo a tua oferta, Ele está requerendo um conserto da tua parte. Se você em algum determinado momento deixou de cumprir, o Senhor Ele não muda, o Senhor não deixou de ser fiel, mas Ele está aqui dizendo, ainda que você tenha falhado na sua promessa, ainda é tempo de se levantar e de ser fiel na presença dEle, porque Ele está procurando nestas últimas horas, pessoas que permanecem fiel na sua presença. O capítulo 4 e o versículo 5 vai dizer que o Senhor Ele vai ter um encontro. A palavra vai estar dizendo que Caim ele vai entregar a sua oferta e o Senhor não se atenta para a sua oferta. E porque o Senhor não atenta para a oferta de Caim, vai dizer que o semblante de Caim muda. Vai dizer que o semblante de Caim se transforma. Nós temos que ter atenção nessa palavra porque o semblante está refletindo algo muito importante na vida de Caim. Porque ninguém muda o semblante por acaso. Se eu falar algo que você não gostar, o seu semblante vai mudar. Agora, se o seu semblante mudar, nesse algo que eu falar, é porque veio ao seu coração algo que mexeu com você e fez o seu semblante ser alternado. O que nós temos que entender é que dentro dessa palavra, o semblante de Caim se transforma, porque o seu coração está sendo transformado na presença de Deus. O coração de Caim é transformado e nós temos que ter uma atenção contra isso. Nós temos que nos atentar nessa palavra porque o Senhor vai dizer, Caim, por que você cirou? E por que mudou o teu semblante? Ele não alterna. Ele fala, por que mudou o teu coração? E então se transformou o teu semblante. Há muitas pessoas que não entendem a ordem da transformação. Há muitas pessoas que não entendem a ordem da conversão do Senhor nas nossas vidas. Há pessoas que vêm e querem nos impor que nós temos que andar de uma determinada maneira. Não adianta mudar o exterior se o nosso interior não for primeiro transformado.
O que Deus está fazendo é justamente isso, Ele não está invertendo a lógica dos fatores. O que o Senhor está falando é: eu preciso tratar com Caim o que está dentro do coração dele, para que o seu semblante logo após seja sendo transformado. O Senhor está nos dando uma lição dentro da vida de Caim, de como alterar e transformar a vida desse homem. Agora Ele vai dizer também: Caim, o pecado jaz à porta. Agora, cabe a mim tirar esse pecado de você? Não. Caim, cabe ao pastor Nelson, se fosse na situação, tirar o pecado de você? Não. Caim, o pecado está batendo à tua porta. Cabe a você vencê-lo. Deus está falando com Caim: Caim, o teu coração mudou porque eu aceitei a tua oferta e não a do teu irmão. O pecado já está batendo na tua porta. A situação não foi como a que você gostaria. Agora, cabe a você transformar essa situação. Cabe a você não mudar a oferta, mas o que está dentro da tua vida e do teu coração. O que o Senhor está dizendo para nós essa noite é que nunca o pecado vai vir e vai nos surpreender. Nunca nós seremos pegos desapercebidos pelo pecado. Sempre o pecado, antes de chegar e tomar a consumação no nosso corpo, ele vai trazer sinais à nossa vida. Ele vai trazer sinais dizendo: você sabe que não tem que ir onde você tem que ir. O pecado chega dizendo: você sabe que não tem que fazer o que você tinha que fazer. O pecado chega na nossa vida dizendo: você não tinha que se portar como se portou. Ele está nos dando sinais muitas vezes. Os sinais, ele vem no nosso pensamento e no nosso coração. Nós sabemos como andar na presença de Deus. Não vamos ser hipócritas, nós sabemos como temos que andar na presença do Senhor. Mas muitas vezes nós somos traídos pela nossa autossuficiência. Nós pensamos: não, eu sei o que eu estou fazendo. Não, eu sei que eu consigo vencer, e nós vamos até a beirada do pecado. Nós vamos até a linha entre o pecado e a vida em santidade com o Senhor. E nós decidimos pela nossa autossuficiência continuar vencendo pelas nossas próprias forças. Mas o que o Senhor está dizendo a Caim é: o pecado está batendo na tua porta. Se você tomar uma decisão de não abrir a porta para o pecado, você vai vencer. Mas se você decidir abrir essa porta, você vai ser traído por ele. E a palavra de Deus aplicada às nossas vidas: você sabe como andar em santidade. O pecado bate a porta todos os dias, mas em nome de Jesus há uma igreja forte em Bagé, e a força que ela recebe não é a força do seu braço, não é a força do seu nome, não é a força do seu título, não é a força do seu cargo, é a força da presença de Deus que está nos fortalecendo nessa noite. E quando o pecado bater a porta, você vai dizer: eu fui fortalecido pela palavra de Deus, eu fui fortalecido pela unção do Espírito Santo, que vai me dar vitória contra o pecado. O problema é que Caim não ouviu a porta batendo, não ouviu o seu coração, e quando o pecado chegou até ele, ele abriu a porta. A atitude de Caim perante Abel é a seguinte: ele chama o seu irmão e vai dizer: Abel, vamos ao campo, porque quem mata não mata na luz do dia. Se nós estamos seguros aqui é porque nós sabemos que ninguém entra por aquela porta, por mais que em alguns lugares pessoas tomem essa decisão no auge da sua inconsciência, mas é muito raro alguém entrar à luz do dia e cometer um crime como esse. Nós estamos seguros aqui dentro. Quem mata, mata num ato de covardia, longe dos holofotes, das luzes e das pessoas. É essa decisão que Caim está tomando perante Abel. O problema é que o que ele não contava é que quando ele comete o seu ato, a voz de Deus vem até Caim. E a voz de Deus é a mesma para nós dessa noite. Ele vai perguntar: Caim, onde está o teu irmão? Aonde está o teu irmão, Caim? Você consegue entender que a voz de Deus está aqui nessa noite dizendo: aonde está? Aonde está o Abel que assentava no coral? Aonde está o Abel que estava nesses lugares onde você está sentado? Aonde está o Abel que sentava na galeria com você e não senta mais? Jovens, onde estão? Cadê Abel que estava com você na juventude e você não vê mais? E muitas vezes nós pensamos
que a nossa vida é somente vir aqui ao domingo, cantar os louvores, ouvir a palavra. Quando é um pregador efusivo, nós nos renovamos com a palavra e não tem nada de errado com isso. Mas muitas vezes nós saímos constantemente, vários e vários domingos por aquela porta, sem nunca nos preocuparmos, onde está o nosso irmão? Aonde estavam as pessoas que contavam com a tua oração? E há muito tempo você já deixou de orar e nunca mais se lembrou dele no joelho à madrugada. Onde está Caim, o teu irmão? Que você naquele campo, ele diz que você o matou. Não, Lucas, essa palavra não é para mim. Irmão, eu estou pregando para você, eu estou pregando para mim nessa noite também. Em determinado momento, quem não se assenta naquela roda que fala de todo mundo, e a notícia chega na pessoa, e a pessoa sai por aquela porta? Caim, o sangue do teu irmão clama nessa noite. Você consegue entender essa palavra? Você consegue entender que muitos ministros, se não tivesse a estrutura de oração e da presença de Deus, já teriam morrido se ouvissem o que muitas vezes é dito sobre eles? O sangue do teu irmão clama nessa noite, cara. Quantas e quantas vezes pessoas pecam no nosso meio, caem em nós na nossa, de novo, autossuficiência, no nosso exagero de santidade, deixamos de andar com essas pessoas. O sangue do teu irmão clama nessa noite. Há um temor de Deus aqui. Há um momento que estávamos trabalhando com juventude, e posso contar isso com a maior tranquilidade, porque meu pastor soube disso. No auge da nossa santidade, 2 pessoas foram pegas num ato. Nos reunimos entre as lideranças, 2 pessoas menores de idade, um ato totalmente inconsequente, de alguém que estava começando, não tinha total estrutura ainda para resolver a situação, não se aconselhou para resolver antes, teve que se aconselhar para resolver depois, e no auge da nossa santidade, porque às vezes a gravata nos trai, a gente pensa que tem controle da situação, basicamente expulsamos aqueles jovens da nossa igreja. Todas as vezes que eu prego essa mensagem, o Senhor fala comigo. Onde está? A voz do sangue delas clamam nas minhas mãos. Quem somos nós para pensar muitas vezes que não dependemos do Senhor quando achamos que estamos dependendo de nós? Acontecem situações como essa para nos lembrar que nós dependemos da presença de Deus. Que se não é a presença de Deus, nós retornamos à imagem do passado. E ao invés de sermos como Abel, nós agimos exatamente como Caim. Nós não somos, dentro da nossa autossuficiência, nós não somos pessoas que pregam e trazem vidas, reconciliam almas. No auge da nossa insuficiência, nós somos como Caim, quando deixamos de depender da presença do Senhor. E é quando algo acontece que a voz clama, e o Senhor nos pergunta. Quando a voz perguntou a Caim: Caim, aonde está o teu irmão? Quando ele faz essa pergunta, ele está dizendo: Caim, olha para o passado e veja onde está o teu irmão, aonde ele ficou no caminho. A resposta de Caim é: acaso eu sou guarda do meu irmão? O Senhor está dizendo: olha para o teu passado e me diz aonde está o teu irmão. A resposta de Caim é no presente, ele não está importando com o passado. Ele olha para o presente e diz: acaso sou guarda do meu irmão? Caim se recusa a olhar para trás.
Porque Caim sabe que quando olha para trás tem sangue derramado no seu caminho. É por isso que ele está sempre olhando para o presente, ele nunca consegue olhar para o passado e entender que se não fosse a mão de Deus, aleluia, se não fosse a mão de Deus, nós não estaríamos aqui no presente. Antes de estarmos aqui, nós derramamos muito sangue, nós pecamos muito antes de estarmos aqui. Se você está aqui é porque a mão de Deus te trouxe a este lugar. Ele te deu um banho de sangue puro. Ele te vestiu com novas vestes. Ele te colocou novas vestes e um anel no teu dedo. Ele te trouxe autoridade novamente. Mas não te esqueça do caminho que você trilhou. Aonde está o teu irmão? Eu não tenho caso com meu irmão. Caim é assim. Caim, ele está na casa. Caim, ele quer ser aceito. Caim, ele quer estar na mesa. Ele quer participar com você nessa noite do pão e do vinho. Caim quer pregar. Caim quer que a glória de Deus se manifeste. Caim quer ser usado. Caim, pastor Marcelo, quer ser consagrado. Caim quer estar entre nós. Mas Caim não quer ter comunhão com o irmão. Caim não se importa com seu semelhante. Caim, ele inverte o Pai Nosso e ele diz: venha a mim o teu reino e seja feita a minha vontade. Caim não se importa com seus semelhantes. Aleluia. Mas nessa noite eu creio, Caim não vai ter lugar em nosso meio. Se você cair, Deus vai levantar um Abel do teu lado. Alguém que traz uma oferta que permanece. Alguém que traz uma oferta de vida. Se você cair, não tem problema. Se matar Abel do teu lado, não tem problema. O Senhor levanta um sirineu para te fortalecer e você não ficar pelo caminho. Nós precisamos olhar para trás nessa noite. Quantas almas foram salvas no ano passado? Quantas nós discipulamos? Não, Lucas, o discipulado e a educação cristã não é comigo. Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantos você ganhou ano passado? E quando ganhou, quantos você discipulou? Se a sua resposta é nenhum, o sangue do teu irmão que se perdeu clama aqui nesta noite. Aleluia. Quantas pessoas dependem de mim e de você? Quantos domingos sem bancos vazios mais teremos nas laterais, se nós nos levantarmos e entendermos que nós somos Abel, que nós precisamos trazer alguém, mas que quando trouxermos, essa pessoa ainda depende de você. Há uma palavra que Deus colocou no teu coração. Ele está dizendo nessa noite: ide fazer discípulos de todos os povos, tribos, línguas e nações. Ele está dizendo nessa noite: pregue o evangelho a toda criatura, pregue a tempo e fora de tempo, porque virá um tempo em que não suportarão mais essa doutrina, mas inventarão para si falsos mestres. O Senhor ainda depende dos fiéis. O Senhor conta ainda, pastor Messias, conosco. O Senhor ainda conta comigo e com você, que não temos pacto com a modernidade que estão inventando. Enquanto nós estivermos aqui, o grito dos nossos remanescentes irão continuar, porque nós ainda temos compromisso com a palavra. Quem tem compromisso com a palavra aqui nessa noite? Eu não tenho compromisso com Caim, eu não tenho compromisso com a morte. Nós temos compromisso com a presença de Deus, nós temos compromisso com a vida, e a nossa vida flui do Espírito Santo. Se coloque em pé nessa noite, meu tempo está chegando. Escute, todos nós carregamos um fardo em determinado momento da vida. A culpa pelos nossos atos passados nos encontra em qualquer esquina da vida. Se ainda aqui dentro
Você cometeu um ato de estar em um ato impensado, e você cometeu algum ato como esse, e você ouviu nessa noite o grito do teu irmão que clama: eu ainda tenho uma palavra para a tua vida nesse lugar. Porque você não vai encerrar sua passagem nessa terra como Caim. A sua passagem vai ser como uma oferta agradável a Deus. A sua oferta, eu vou repetir para que você entenda, a sua vida vai ser uma oferta que permanece na presença das mãos do Senhor. Eu, Paulo, perseguia os seguidores de Cristo até a morte, ele diz. Mas um dia, por volta do meio-dia, uma luz resplandeceu no céu. E quando essa luz resplandeceu, eu ouvi uma voz dizendo: Paulo, Paulo. Eu atônito perguntei: que voz é essa que fala comigo? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem você perseguia. Paulo desce a Damasco. Quando ele desce a Damasco, Ananias é impelido pelo Espírito a Damasco. Ananias ora por Paulo. Mas antes Ananias diz: Senhor, eu sei o testemunho desse homem, como ele matava os seus próprios irmãos. Eu sei o testemunho dos atos que ele cometia. Eu sei as atrocidades desse homem que, se dizendo justo, matava os seus irmãos. Ananias, desce a Damasco, porque este é para mim um vaso de valor. Não está importando nessa noite o teu passado, não está importando nessa noite aquilo que você cometeu. A presença de Deus está aqui, está dizendo: Ananias, ora por ele, unge, porque você é para mim um vaso de valor. Você caiu, mas você ainda é um vaso. Você pecou, mas você ainda é um vaso. Você estava no pecado, mas você ainda é um vaso. E se há um vaso afastado da presença de Deus